Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu vou fazer explicando para o 8º ano, tá? Vou explicar alguns conteúdos que eu enviei para vocês e vou começar explicando pela Guerra Fria. Vocês podem me acompanhar aí na folhinha. Começamos falando da Guerra Fria, tá? O que foi a Guerra Fria? Guerra Fria já tá dizendo, né? Guerra Fria. Ela não teve confronto armado, tá? Então foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e os seus aliados. Então ela foi um período que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, tá? E essas duas grandes potências mundiais, elas tinham essa rivalidade. Só que nunca houve uma disputa armada, tá? Eu vou citar aí algumas disputas que tiveram, foram disputas ideológicas, militares, políticas e econômicas, tá? Por exemplo, ali teve a corrida armamentista e nuclear, que foi quando Estados Unidos e União Soviética fabricavam e exibiam suas armas de destruição em massa, armas cada vez mais potentes, ao mesmo tempo em que formavam alianças militares com os países dos blocos para garantir proteção mútua dos membros em caso de algum conflito armado. Também teve a corrida espacial, que tratava de desenvolver tecnologias como satélites e foguetes para alcançar feitos grandiosos no espaço sideral. Tá? Então, foram assim. Então, a Guerra Fria ele foi um momento de tensão geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, certo? Vou passando aqui, vou abordar rapidamente cada assunto para o vídeo não ficar muito longo. Então, após isso aqui, vocês têm a multipolaridade mundial e a nova ordem mundial. Olha só. Após a dissolução do antigo bloco socialista em 1991, que marcou o fim da ordem bipolar, houve um enfraquecimento do socialismo e a expansão do capitalismo entre os países do mundo. Essa mudança geopolítica mundial estabeleceu uma nova ordem internacional de poderes e de influências pelo mundo, a partir da década de 1990. Quando eu falo nessa ordem multipolar, eu estou falando em três grandes polos de poder, vamos dizer assim. Quais foram esses três grandes polos de poder que surgiram? Foram os Estados Unidos, a Europa e o Japão, tá? Então, esses foram os três grandes polos de poder. Vou apagar isso aqui porque não é da mesma coisa. Da multipolaridade mundial, tá? Essa é a chamada nova ordem internacional. Além desses três aqui, surgiram mais alguns, tá? Com o passar dos anos foram surgindo alguns outros polos de poder. Um importante que vem se destacando, um país muito importante que tem se destacado na economia mundial hoje é a China, tá? E a China é o mais novo protagonista da nova ordem mundial e ela já é considerada uma das maiores potências do mundo. Então, além desses três, eu posso ainda citar a China. Depois disso, nos vem as desigualdades no mundo atual e o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Sabemos que o mundo hoje em dia é marcado por desigualdades, né? Quanto alguns têm muito, outros têm muito pouco. Então é disso que nós vamos falar agora um pouquinho. Olha só, as desigualdades socioeconômicas podem ser percebidas nas paisagens de diversos países. Analisando a questão habitacional, por exemplo,
verifica-se que existem regiões do mundo onde a população vive em moradias de luxo, enquanto outras pessoas sofrem com a falta de moradias ou até com moradias precárias. Aí eu posso citar um exemplo de desigualdade, tá? Por que essa desigualdade acontece? Por causa da má distribuição de renda pelo mundo. Foi aquilo que nós estávamos falando. Enquanto alguns têm muito, outros têm muito pouco. Aí eu entro nos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tá? Eu tenho uma linha que divide os países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos. Se vocês têm no material de vocês, eu quero que vocês observem ali. Vocês veem que a parte norte dessa linha que eu tenho dividindo, tá aqui? A parte norte eu tenho os países desenvolvidos. E na parte sul eu tenho os países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos, eles são aqueles países ricos. Vou colocar aqui, deixa eu trocar a cor. Ó, países desenvolvidos, então, eu posso configurar eles aqui. Vou colocar como países ricos, tá? Aí eu tenho ali, me diz assim, ó, países ricos que alcançaram elevado nível de desenvolvimento econômico e oferecem uma boa qualidade de vida para sua população, com elevada renda per capita, baixo índice de analfabetismo, elevada expectativa de vida, baixa mortalidade infantil. Esses países concentram grande parte das riquezas mundial e, em geral possuem diversificado parque industrial. Então, são aqueles países que se destacam na economia mundial, tá? Enquanto os países subdesenvolvidos, eles são os países mais pobres, tá? Vou colocar aqui, pobres. São países pobres e que dependem economicamente dos países desenvolvidos. Ali eu tenho a descrição que me diz assim, ó, países subdesenvolvidos são países geralmente pobres que possuem baixo nível de desenvolvimento econômico e apresentam problemas como elevada mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, ou seja, é bem diferente da vida que a população leva nos países desenvolvidos, tá? Então, para resumir essa parte aqui, nós podemos dizer assim, ó, países desenvolvidos são os países ricos e países subdesenvolvidos são os países pobres. Eu acho que é isso. É isso aí. Depois ali eu tenho alguns exemplos nas tabelas que vocês podem verificar ali, exemplos de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá? Vai ficar por aqui a nossa aula hoje e até a próxima.